De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência você tem aqui no De Olho na Inclusão. E hoje, sábado, uma edição especial, uma edição diferente do De Olho na Inclusão. Nós não teremos aqueles blocos de notícias porque vamos priorizar a principal notícia da semana, ou seja, a realização do 23º Encontro de Usuários DOSVox, os usuários brasileiros do DOSVox, que aconteceu do dia 12, quarta-feira passada, até hoje, sábado, dia 15 de outubro de 2022. DOSVox em destaque, DOSVox é o assunto. E temos para conversar sobre esse assunto Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Antônio Muniz, que é secretário da organização da Associação Pernambucana de Cegos e é o nosso secretário temático da ONCB, da pessoa idosa, secretário da temática da pessoa idosa, Antônio Borges, criador do DOSVox e vice-diretor do NCE, o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, o Tércio Pacitti, o Instituto Tércio Pacitti, e José Diniz, o presidente da APEC, anfitriã deste evento que aconteceu no Hotel Jangadeiro, em Recife, Pernambuco. A APEC é a Associação Pernambucana de Cegos. Ou seja, estamos em contato com todos eles lá em Recife, Pernambuco. Beto Pereira, começo com você, mas antes lembrando aqui para quem acompanha o canal YouTube ONCB na Rede, que você pode e deve curtir o nosso canal YouTube ONCB na Rede, acionar o sininho para as notificações, se inscrever e divulgar, é claro, canal YouTube ONCB na Rede da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Beto Pereira, que também está em Pernambuco, todos eles estão, nossos entrevistados de hoje. Conte para nós o que significa o DOSVox para a Organização Nacional de Cegos do Brasil, Beto. Bom, Marcos, prazer falar contigo, prazer falar com Antônio Borges, Antônio Muniz, Zé Diniz e com todos que acompanham De Olho na Inclusão nesse final de semana. O sistema DOSVox, como eu disse na minha fala, que ocorreu na última quinta-feira aqui em Pernambuco, significa a identidade, né, de um segmento de pessoas cegas e com baixa visão, pessoas que tiveram o primeiro contato, a maioria delas, com a internet, com a informática, com a comunicação virtual, muito antes disso tudo que nós temos hoje de tecnologias ao alcance das mãos, tecnologias de forma muito presentes em nosso cotidiano. O encontro dos DOSVox, ele significou realmente essa ruptura, né? Essa inclusão das pessoas cegas e com baixa visão, a tecnologia, a informática, de uma forma muito democrática, porque chegou em todos os rincões desse nosso país. E como eu enfatizei na minha fala, inclusão e acessibilidade para nós da ONCB, que representamos aí 97 entidades e atuamos na garantia e defesa de direitos de quase 7 milhões de brasileiros cegos com baixa visão, a gente entende que a inclusão e a acessibilidade só é alcançada quando nós aglutinamos alguns elementos fundamentais, não é? Primeiro, pessoas, experiências pessoais, sentimentos, pesquisa, ciência, a academia presente, a educação fazendo a diferença na inclusão e na acessibilidade, e mobilização, ou seja, os movimentos sociais, os coletivos de pessoas cegas com baixa visão, as entidades que atuam na habilitação e reabilitação, e, claro, as tecnologias, os aplicativos, os softwares, a informática que rompe barreiras, que aproxima pessoas. E esse encontro dos DOSVox foi, além de um encontro, 13º, foi um reencontro. A vontade que estávamos, né, de nos abraçar, de tocar pessoas, de chegar próximos e de confraternizar e de lembrar grandes histórias. Então, eu fico muito feliz de participar desse evento aqui em Pernambuco, com o Muniz, com o Zé Diniz, com o professor Antônio, e de compartilhar um pouquinho do que a gente está vivenciando nesses 3 dias que foi o evento dos DOSVox. Muito bem, esse é o Beto Pereira, presidente da ONCB, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e Antônio Muniz, que também é integrante, é um dos secretários temáticos da ONCB e é secretário-geral da APEC, da Associação Pernambucana de Cegos,
que, em parceria com a UFRJ, realizou esse encontro no Recife. Antônio Muniz, ainda sobre o papel histórico do DOSVOX, né? Depois vieram tantos outros, mas o DOSVOX é absolutamente pioneiro e absolutamente adaptado à nossa realidade. Em que contexto histórico, em que momento, que momento era aquele da história das pessoas cegas e com baixa visão em que surge o DOSVOX, Muniz? Olá, meu querido Marcos Aurélio. Satisfação estar com você, estar com o pessoal aí da equipe do De Olho na Inclusão. A satisfação está também, mais uma vez, com o meu presidente, José Diniz, o presidente da APEC, o meu presidente da ONCB, o Beto Pereira. Alegria aqui, agradecer muito ao Beto por estar aqui conosco, aqui no Recife, tomando um Guaraná inclusivo. Veja, Marcos Aurélio, é uma alegria. O contexto histórico é um contexto bem diferente do que a gente vive hoje. Né? Como bem colocou o Beto na sua palestra, vocês me desculpem aí a minha voz, eu, inclusive, né, ao longo aqui do evento, coordenei diversas mesas, enfim. Mas, então, como falou o Beto, né, em vários momentos desse nosso encontro, hoje a gente tem a tecnologia na palma da mão, a gente ainda lamenta muita falta de acessibilidade em muitas das situações, mas o contexto histórico e tecnológico é bem diverso, é bem diferente daquele quando aconteceu o primeiro encontro brasileiro de usuários de DOSVOX em 1998, exatamente quando o DOSVOX passava da versão 1.0, que era a versão para DOS, apenas para DOS, TOS, né? Para a versão 2.0, para que o DOSVOX passasse a rodar pelo Windows 95, né? Então, naquele momento, o celular estava chegando para nós, não tinha o mínimo de acessibilidade, né? Ainda não tínhamos a lei brasileira de acessibilidade, que a lei 10.098 ela foi sancionada no ano 2000, né? E, naturalmente, essa lei não tinha sido regulamentada, nem poderia ter sido, que só aconteceu em 2004, né? Então, veja, era uma situação bem diferente, mas, assim mesmo, o DOSVOX alavancou, né, evoluiu para o Windows 95. E, de lá para cá, a gente só tem tido evoluções, né, ao longo desses 23 encontros reunindo pessoas de todo o Brasil para conhecer as novidades, não só do DOSVOX, mas também para discutir políticas públicas e para discutir, por que não, outras tecnologias assistivas. Certo, Muniz. Esse é o Antônio Muniz. Professor Antônio Borges, de lá para cá, Muniz falou, lembrou aí, o primeiro encontro do DOSVOX, primeiro encontro quando muitas pessoas cegas e com baixa visão ainda estavam tentando entender como é que é isso, como é que eu posso ler agora um texto e vou ouvir isso em áudio, como é que é e tal. Quando ainda havia muita curiosidade, muita gente tentando se familiarizar, ele falou sobre esse primeiro encontro e sobre qual era o contexto. Então, fale, professor Antônio Borges, porque para o senhor deve dar uma satisfação muito grande ver que já estamos no 23º encontro. Essa trajetória do DOSVOX de lá para cá. O microfone, por favor, professor Antônio Borges. Muito grato por essa participação aqui junto de gente tão ilustre. Beto, Muniz, José Diniz, pessoal da NCP. É muito bacana a gente estar falando sobre isso depois de passados quase 28 anos desde a criação do sistema, que começou como um sistema bem simples, que permitia que uma pessoa cega na sua escola escrevesse e fosse lido.
e que aquilo que fosse escrito pelas outras pessoas fosse comunicado, fosse compreendido. Então, ler e escrever e ler e o que os outros escreveram, né? Então, a partir desse momento inicial, o DOSVOX começou a evoluir, começou a incorporar uma série de atividades, desde as atividades pessoais, da criação de agenda de compromisso, caderno de telefones, e depois entra a internet, o bate-papo, os namoros pela internet, tudo isso viabilizado pelo DOSVOX. Depois, a sofisticação dos mecanismos da Google, as buscas, o YouTube, e tudo isso evoluindo com uma rapidez que a gente não pode nem imaginar. Parece que foi ontem que o DOSVOX começou com essa coisa tão simples, e hoje são mais de 150 programas que atendem a uma quantidade imensa de atividade. E te digo mais, nosso objetivo principal do DOSVOX sempre foi atender a pessoa cega nas suas necessidades, de forma simples. É um sistema que trabalha com a simplicidade em mente. É claro que existem muitos sistemas, muitas formas de acessar o computador hoje, mas nenhuma tão simples quanto o DOSVOX. Nenhuma com essa acessibilidade que vai além da acessibilidade como sinônimo de possibilidade, mas acessibilidade também como sendo uma derivada de um componente social. O DOSVOX é um sistema que é socialmente acessível e, além disso, ele é bastante completo. Eu acredito que, só para resumir aqui esse breve depoimento, o DOSVOX hoje torna a vida de uma pessoa cega muito melhor do que era anteriormente e cada vez vai tornar mais fácil. Professor, aproveitando a oportunidade, para quem nunca teve a chance de estar num encontro de usuários brasileiros do DOSVOX, explique rapidamente o seguinte: o que acontece num encontro como esse? Intercâmbio, instruções para quem tem dúvidas sobre DOSVOX, são aprovadas algumas resoluções? Quer dizer, qual é, né, a UFRJ como uma das duas entidades organizadoras, ao lado da APEC, que foi a entidade anfitriã, qual é digamos assim, a agenda, o que rola? Falando bem no popular, o que rola num encontro DOSVOX? Quando o primeiro encontro foi criado, a gente tinha essa coisa em mente. Nós vamos criar um congresso? Não. Nós vamos criar um encontro. Para que serve o encontro? Para as pessoas se encontrarem, para as pessoas se abraçarem, para as pessoas se conhecerem, para as pessoas trocarem ideias. É claro que são palestras que vão falar sobre aspectos técnicos, mas o que é mais bonito, aquilo que chama mais atenção, é que essas palestras, elas são recheadas de depoimentos. Nós chamamos as pessoas para falar: eu me casei através do DOSVOX. Eu consegui alfabetizar meu filho com o DOSVOX. Eu sou um policial e utilizo o DOSVOX para fazer captação de notícias do front da polícia. Eu sou um professor que... São casos, são coisas que a gente traz para quem está assistindo e que as pessoas ficam muito emocionadas e saem daqui, desse encontro, com a sua alma lavada, com o seu sentimento de que há alguma coisa de boa acontecendo, muita coisa boa acontecendo para as pessoas com deficiência visual. Muita coisa de tecnologia e também um encontro social. Se cria muitos amigos, se cria muita confiança no futuro. É isso que é o encontro DOSVOX. Isso que é o Encontro DOSVOX. Então, o anfitrião desse encontro, a entidade anfitriã, foi a APEC, Associação Pernambucana de Cegos, e tudo isso e muito mais, né, que aconteceu aí no Recife, no Hotel Jangadeiro, nessa terra tão querida de todos nós. Até bem pouco tempo, nós da UNCB apresentávamos, ao longo de 24 sábados, apresentamos um programa de rádio numa das emissoras mais importantes de FM do Recife, que é a Rádio Frei Caneca. Então, a UNCB tem muito carinho por essa terra e a UNCB se sente muito honrada de poder falar com os 4 entrevistados diretamente do Recife, né? Eu estou aqui em São Paulo, os nossos 4 entrevistados do Recife. Então, nós vamos fechar justamente com você, José Diniz, presidente da Associação Pernambucana de Cegos, APEC, que foi anfitriã. O que significa para a APEC ser anfitriã de um encontro desses? Saudar Marcos, saudar você, saudar o Beto, saudar o Moniz e o professor Antônio Borges. Para a gente foi uma satisfação muito grande ter todos os companheiros aqui discutindo, né, as tecnologias para as pessoas com deficiência, principalmente
no Nordeste tem muita gente pobre, de uma dificuldade muito grande, e o DOSVOX, eu acho que prossegue é o melhor meio de leitura, de acesso às tecnologias, né? Para a gente foi uma satisfação muito grande, principalmente que desde 2020 que a gente estava para realizar esse encontro. Então veio pandemia, a gente ia realizar em junho, né? E devido a umas chuvas muito grandes que matou 120 e poucas pessoas, a gente não realizou e estamos realizando hoje, estamos cumprindo com o papel, com uma decisão que a gente tomou em 2019, trazer esse encontro para aqui pela primeira vez, né? O Nordeste teve 2 ou 3 encontros desses e Pernambuco nunca tinha tido. Então, foi na minha gestão que a gente decidiu trazer esse encontro para satisfazer a todos os pernambucanos também. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte desafio para os nossos 4 entrevistados. Fechar esse programa, cada um, com uma frase. Quer dizer, se pudesse resumir o DOSVOX e a importância dele para a acessibilidade em uma frase, que frase seria essa? Enquanto Beto Pereira, Antônio Muniz, professor Antônio Borges e José Diniz vão pensando na frase, eu digo para vocês o seguinte: vale a pena conferir a Rádio ONCB. Baixe o aplicativo Rádio ONCB. Isso, é só você no seu celular, lá na busca, escrever Rádio Espaço ONCB. Ele é disponível tanto no sistema Android quanto no iOS, quer dizer, quanto no iPhone. E esse som de helicóptero que vocês ouvem ao fundo aqui é para anunciar que a Rádio NCB está voando alto, está cada vez chegando a mais lugares, mais gente acompanhando a Rádio NCB. Baixe o aplicativo Rádio ONCB, vale para o iPhone, vale para o sistema Android também, fique absolutamente à vontade. Ah, e se você quer conhecer também nossa página no Facebook, é muito fácil, facebook.com/ONCB na rede, facebook.com/ONCB na rede, são os meios de comunicação, os veículos de comunicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil. A frase final de cada um dos nossos convidados, definindo o papel do DOSVOX em uma frase. Presidente da ONCB, Beto Pereira, a sua frase, Beto. Beto, o microfone. Presidente da ONCB, Beto Pereira, a sua frase, Beto. Conectando pessoas, experiências, corações, esperança, inclusão e acessibilidade. É assim que eu vejo o que foi, o que é e o que vai ser o DOSVOX, o que ele significa para nós, pessoas cegas com baixa visão. Esse é o Beto Pereira. Antônio Muniz, diretamente, todos eles diretamente do Recife. Antônio Muniz, que é da equipe de secretários temáticos da UNCB e é secretário da Associação Pernambucana de Cegos. A sua frase. Naturalmente que a frase não é minha, mas eu vou me apropriar dela agora. Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto vira realidade. É o que a gente vem fazendo ao longo de todos os encontros do DOSVOX, transformando a tecnologia assistiva em realidade na vida das pessoas cegas e com baixa visão do Brasil e fora dele. Chiquérrima citação de Raul Seixas pelo nosso querido Antônio Muniz. Professor Antônio Borges, vice-diretor do Instituto Tércio Pacite, o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, criador do DOSVOX, a sua frase. Quando o DOSVOX foi lançado, nós tínhamos uma frase que vai ser repetida agora. Você usou o DOSVOX, sua vida foi melhorada, agora você tem um karma. Você tem que melhorar a vida de mais 5 pessoas. Esse é o mote. Vamos nos ajudar mutuamente para criar um mundo melhor. Opa, é o caráter multiplicador do DOSVOX. José Diniz, presidente da Associação Pernambucana de Cegos, a sua frase. Marcos Aurélio, a minha frase é simples, né? É uma frase também do DOSVOX. O que você deseja, o que os cegos desejam, o que as pessoas precisam do DOSVOX. Então, essa é a minha frase.
Tudo em nome da inclusão, tudo em nome da acessibilidade. Hoje tivemos uma edição diferente do De Olho na Inclusão, mas na semana que vem volta na edição normal, inclusive no horário que vocês estão acostumados. É que hoje valia a pena esperar o final da realização do 23º Encontro de Usuários Brasileiros do Osvox. Mas na sexta-feira que vem, 10 da manhã, com a apresentação de Wesley Gamaliel, com Gustavo Torniero, com Felipe Oliveira, Lorena Oliveira e toda a nossa equipe, a edição regular do De Olho na Inclusão. Esse programa é uma produção do canal YouTube ONCB na Rede, da equipe de comunicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Até o próximo encontro, porque nós todos aqui, pessoas cegas ou baixa visão como eu, estamos todos de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.